Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 107 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que está em um ponto crítico de fechamento semanal. Hoje, às 21 horas, horário de Brasília, a gente tem o fechamento semanal. E é um fechamento extremamente importante e eu vou te mostrar o porquê neste vídeo. Além, é claro, de analisar ativos que você pediu nos últimos vídeos. É por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que, mais uma vez, como de praxe, eu vou pedir para você deixar nos comentários os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, a liquidez será menor, mas ainda assim a gente vai sim em busca dos ativos que estão dando as melhores oportunidades. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, domingo, hoje, 21 horas, horário de Brasília. Fecharemos a semana e também a vela de 2 semanas. E o que eu quero te mostrar de forma bem clara e objetiva? Estamos diante de um rompimento muito importante. Por que eu digo isso? Porque, como a gente pode verificar aqui neste gráfico de 2 semanas, o Bitcoin tem as suas movimentações de alta, teste e aceleração. Quando a gente atinge uma faixa de resistência e consegue rompê-la, a gente caminha para uma pernada ainda maior. Veja o que aconteceu aqui, quando a gente estava lá na casa dos 30 mil dólares, tivemos rompimento, acelerou. O mesmo aconteceu lá em 49 mil dólares, rompeu, acelerou. Veja que a gente voltou justamente para testar esta faixa de rompimento. Tivemos o rompimento lá na casa de 70 mil dólares, 72 mil dólares, e o mercado fez o quê? Pernada agressiva de alta, nos levando a uma faixa ainda mais alta. E aqui estamos diante de um rompimento extremamente importante. Hoje, em pouco mais de 8 horas no momento que eu gravo esse vídeo, a gente fecha, obviamente, a semana e também o gráfico de 2 semanas. Se a gente começar a fechar acima, principalmente acima de 108 mil dólares, a gente abre espaço para caminhar para a próxima faixa alvo para o Bitcoin. A gente tem uma maior probabilidade de buscar faixas. Opa, peraí, 150 mil dólares? Quem lembra dos 150 mil dólares? Ponto que a gente vem falando há bastante tempo. Sim, este rompimento pode acelerar, olha só, teve até uma pausa dramática, acelerar este movimento em busca dos 150 mil. É claro que isso não é uma certeza. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Aqui a gente faz uma avaliação gráfica e traça as probabilidades. E sim, o rompimento acima dessas faixas começa a trazer como maior probabilidade uma aceleração para as próximas semanas e meses. Então vamos ficar bem atento, vamos ficar de olho. Lembrando que o fechamento é extremamente importante, amanhã é feriado e na terça-feira é que realmente poderemos confiar nesses movimentos que o mercado vai nos trazer. Por quê? Porque é quando a gente tem liquidez, entenda liquidez, dinheiro. Então, subiu muito, caiu muito. Domingo, segunda, que é feriado e as bolsas norte-americanas estão fechadas, pode desconfiar. Isso para o bem e para o mal. Poxa, Luan, como assim? É uma realidade. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com estas movimentações em dias com pouca liquidez. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se preparar para os movimentos. Ou isso também não quer dizer que a gente não possa se expor, porque oportunidades podem aparecer. E é isso que a gente vai analisar agora com as altcoins. Mas se você tiver dúvidas relacionadas ao fechamento do dia de hoje, deixa aí nos comentários ou participa do nosso grupo geral. Grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é o segundo link da descrição. Neste grupo eu trarei a atualização de fechamento semanal, a gente traz diversas atualizações em relação ao mercado, a gente fala muito sobre determinados indicadores, tá? A gente fala bastante aqui e faz questão de trazer um conteúdo de qualidade
em tempo real, tempo todo. Teve uma notícia? A gente vem aqui. Aconteceu alguma coisa, um movimento mais forte do mercado, a gente sempre estará no grupo geral trazendo as atualizações, por isso eu convido você a participar do mesmo. Agora, sem mais delongas, vamos às altcoins? Que tal? Importante a gente olhar para as altcoins. E a gente vai olhar para AVAX, Render, Virtual, FET, KSM, SUI, ICP e PAAL. Isso se atualizou para mim, atualizou, maravilha. Agora a gente consegue trabalhar com muita tranquilidade. Pois bem, eu sempre gosto de falar. Perfil, é isso que você tem que definir antes de tudo. Perfil conservador, perfil agressivo. Cada perfil vai se comportar diferente diante da movimentação do mercado e, obviamente, das altcoins. Então você precisa definir quem é você neste mercado. Se você tem um perfil mais agressivo, mais moderado, é extremamente conservador para surfar certos cenários. E é claro, eu sempre gosto de lembrar, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pois bem, definiu o perfil, você já vai entender o que eu quero trazer como perfil agressivo e conservador. Aqui, a AVAX teve uma aceleração, voltou a recuperar essa faixa de 20, 21 dólares, que era uma resistência, e agora está servindo como suporte. Comprar aqui, somente perfil mega agressivo, com uma visão de alta para a AVAX espetacular. Por quê? Porque o Bitcoin, embora ele esteja numa leve correção, a gente pode colocar aqui no gráfico diário, o Bitcoin está corrigindo sim, tá? Você pode verificar aqui, a gente teve sexta, aquela correção um pouco maior, ontem a gente teve um candle indefinido e hoje a gente deve ter também um candle indefinido. Se a gente perder estas bases aqui, este fundo ascendente, até se a gente perder 106 mil dólares, pode ser que a gente comece uma correção mais forte. Então, para o agressivo, você pode fazer um DCA ou aguardar o gatilho gráfico, que seria uma retração na faixa de 17 dólares. Tá? Este seria um ponto de retração de Fibonacci e que também serve como uma base em potencial do gráfico diário e gráfico semanal em AVAX. Se você é um pouco mais conservador, você vai querer o quê? Tem que esticar, não adianta. Você não vai comprar com uma altinha como esta. Ele acabou de recuperar a resistência. Ele tem que acelerar e aí sim formar um fundo ascendente claro para que você se exponha. Você, conservador. Então, você tem que respeitar o movimento do mercado de acordo com o seu perfil. Então, aqui para a AVAX, nós temos esses dois cenários. Seguindo Render, mesma coisa. Mesmíssima coisa. Render começa a corrigir. A gente teve o fundo duplo aqui, a gente traça para cá. Temos 38.2 sendo atingido, começa a ser uma área de buy zone, mas que poderia nos levar até 367. Esse seria um movimento de correção em que o agressivo poderia se aproveitar. E o agressivo, acabei de falar do agressivo. E o conservador? Na minha humilde opinião, o conservador quer esticar um pouco mais, porque a gente acabou de romper esta resistência. Então precisa um pouco mais de ímpeto de alta para aí sim você se posicionar. Isso para o conservador. Virtual começou a corrigir graças ao bom Deus. Mas é uma área de buy zone aqui? Não. Na minha humilde opinião, não. Áreas de buy zone para virtual seguem sendo 1,55, 1,11. Nossa, está distante. Sim, subiu de 0,40 para 2,20. Subiu muito, absurdamente. Então agora a gente precisa sim de uma correção mais saudável. Então 38.2, 50, 618. 38.2 é o perfil agressivo. 618 é o perfil mais conservador. Então aguardaria um pullback, um fundo ascendente é uma aceleração. FET, vamos ver FET. FET estava sofrendo. Ó, a gente desenhou lá de trás. Este era uma compra para o perfil agressivo. Agora, meu amigo, você vai comprar na resistência? Não. Tinha um suporte aqui, ó, vamos voltar.
Resistência, resistência, lá em 2021. Resistência aqui também, venceu a resistência. Suporte, maravilha! Formou um topo descendente, caiu. Perdeu este suporte, virou uma resistência. Vai comprar numa resistência? Claro que não. Então agora é aguardar o rompimento e o teste, não tem conversa. KSM, vamos olhar KSM, foi lá, esticou, está agora corrigindo, vou traçar deste ponto até este ponto, estamos próximos da área de 618, tá? Passamos já de 19, 18, agora estamos nos aproximando de 16,50, área de 618, que pode ser interessante para aquele comprador mais conservador. Quizá a gente pode formar aqui um ombro, cabeça e um ombro do lado direito. Fique atento. SUI, idem, tá corrigindo agora, ó. Vai caminhar para estas áreas de buy zone. Áreas de buy zone, de acordo com o price action. É indicação de compra? Não. Quer dizer que vai subir? Claro que não. 38.2, 3,29 a 2,68, tá? 0,618. Então aqui começa a ser o agressivo, aqui o conservador. ICP, vamos dar uma olhada em ICP. ICP foi lá em cima, 6 dólares, agora já está em 5 dólares, na faixa de buy zone 618 Fibonacci. Aqui vai ter que ser mais agressivo. Por quê? Porque a gente teve uma pernada de alta. Tá? Então, este ainda é um movimento mais para o agressivo. Considerando que vai ter aqui, ó, formação de um ombro, cabeça, ombro do lado direito. Aqui eu já vejo 5 e 4,80 como áreas de buy zone. E PAAL. Vamos ver o que está acontecendo com PAAL. PAAL está em um suporte. Compraria aqui? Sendo bem sincero, não. Eu não compraria. Por quê? Porque esticou. Eu não vou usar deste fundo ascendente. Tem um fundo ascendente bem marcado aqui, mas eu vou puxar deste fundo ascendente aqui. A gente está numa área de 50%, tá? É uma área que pode sustentar? Pode. Pode sim. Principalmente por conta deste suporte, resistência, suporte. Pode sustentar aqui a faixa de 50%. Abre buy zone. Mas eu olharia agora para esta área aqui, área de 618, tá? Sustentando inclusive a área de 0,11. Então uma correção para esses pontos poderiam ser oportunos. Oportunos para quem? Tem um perfil agressivo. O conservador vai querer este movimento aqui, tá? Não tem o que fazer. Maravilha? Ficamos de olho. Hoje é um dia importante. Não se engane. Às vezes o mercado pode dar uma desacelerada, o que é maravilhoso, mas isso é extremamente vital para que você se prepare, para que você estruture planos, para que você, de fato, esteja completamente pronto para aproveitar as oportunidades que podem aparecer naquele período sem liquidez ou até para aproveitar as oportunidades que aparecerem posteriormente. A gente segue totalmente bullish, eu sigo com a minha visão bullish, não mudei absolutamente nada da minha visão. Sigo comprado, sigo com caixa e, obviamente, sigo preparado para todos os cenários. Cenário de uma correção para formar a base de preço semanal e o cenário também de aceleração. Preparação, estruturação, escolha de bons ativos faz muita diferença. E é claro, na minha humilde opinião, a gente ainda tem muito espaço para subir. Inclusive, as altcoins seguem muito baratas, com seus indicadores nos fundos. Algumas altcoins, obviamente, aceleraram, mas muitas estão em fundos. Então, para quem tem uma visão bullish para as altcoins, se você escolher as altcoins corretas, você pode se beneficiar demais. E é nessa esteira, na esteira de beneficiar-se com o conhecimento, com preparação, com estruturação, que eu te convido a participar do nosso grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados, que custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. São 2 grupos em que entrego meus programas de conhecimento. Você tem acesso a metodologias de compra, venda, rebalanceamento, aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, proteção. Você tem acesso a aula de caixa infinito, caixa detalhado infinito. Como que a gente faz para sempre ter capital para comprar? Por que a gente vende quando está tudo subindo?
e a gente compra quando está todo mundo com medo, se você quer ter uma estruturação, um planejamento semanal, para que você não fique totalmente perdido, para que você não haja, para que você não reaja de forma emocional, o seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. A gente tem muita aula para te dar base, suporte 1-1 comigo e muito mais. Se você está buscando conhecimento, o seu lugar é sim no Prêmio Desafio. Para mais informações, basta você acessar o primeiro link da descrição do vídeo. Ao clicar nesse link, você será enviado para o nosso chat oficial no Telegram. Basta você enviar um oi e o nosso time enviará todas as informações para pelo menos você conhecer o que a gente entrega. E se fizer sentido para você, participar do nosso time. Eu estarei alerta e trarei atualizações ao final do dia, às 21 horas, horário de Brasília. Volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.